Fala, Milos. Fala, coxinha. Beleza? Beleza, velho? Tranquilo? Tranquilo? Só vou ajeitar o aparelho aqui. Beleza. Pra não cair, que teve uma que caiu. Eu também derrubei uma aqui no início. É, Coxinha, é foda. primeiramente, cara, agradecer aí a oportunidade, o convite também, e parabenizar você e todo o corpo aí pelo trabalho que vem sendo realizado aí na federação. Tá bem interessante. Eu acho que nossa federação tá ganhando uma visibilidade bem interessante aí nessa gestão de vocês aí. Parabéns mesmo. Valeu, Milos. Obrigadão mesmo, cara. A gente está tentando fazer, né, fazer novas ações aí, Uhum. principalmente nessa período de quarentena. A gente está buscando fazer novas ações, envolver mais os clubes, né, mais os técnicos e procurando também algumas coisas. Nosso próximo objetivo é tentar achar como envolver atletas também nessa situação Bacana, mais. bacana, interessante. E obrigado pela presença aí, você que ainda é jovem, né? Está começando ainda, é um cara que já está no Paraná, e o quê? 5, 6 anos? Não, Coxinha, cheguei em 2010, cara. Fui o primeiro cara do projeto do Paulo aqui. Foi eu e o Denis, a gente veio de Jacareí para cá, né, junto com o Gustavo, que é onde foi que iniciou todo o projeto aqui em 2010, Aham. como atleta, né? Bom, já que você já começou, mas vamos começar falando do primeiro da tua formação, do teu currículo. Você formou em Ponta Grossa, você já veio formado de Jacareí, já trabalhava Não, lá, você veio jogar, né? não, não. Eu só jogava em Jacareí, joguei em algumas equipes lá em São Paulo, umas 7, 8 equipes, né? E tive a oportunidade, o convite do Paulo, de vir para cá e estar cursando uma faculdade, coisa que eu não tinha essa oportunidade lá em São Paulo. Lá, na época, tinha o torneio Novo Milênio, A2, que eram os campeonatos que eu disputava na época. E assim, vira e mexe, 6 meses você estava num canto, 6 meses no outro, e era muito difícil as equipes nesse nível que oportunizavam isso, né? E daí, quando o Paulo a gente conheceu, ele fez o convite para mim e para o Denis, que juntou com a volta do Gustavo aqui para Ponta Grossa. E eu recém tinha um filho já de 1 ano e meio na época, e eu resolvi migrar para as outras áreas e pensar um pouco na minha formação, porque até então, como atleta, eu não tinha tido aquela projeção e ia viver ali naquele nível ali de A2, né, no torneio Novo Milênio, né? Daí foi onde eu Aham. tomei a decisão de vir para cá. Até porque como atleta você era fraquinho, né? Como atleta você era brincadeira, Não, a gente sabe, brincadeira. eu acho que o limite é onde deu para chegar, né, Coxinha? Então, assim, eu acho que eu tinha que seguir, tinha algumas responsabilidades que tem até hoje, então eu tinha que pensar diferente. Exatamente. E, porra, foi brincadeira como atleta, incomodou Não, muito aqui no tranquilo. Paraná. Perdi muito jogo para aquele time. E aproveitando o embalo aí, vamos falar do início do projeto. Já falou que você foi o primeiro, né? Você veio no primeiro ano, ainda quando não era nem NBPG, né? Ainda era o Guarani, se eu não me engano, Sim, né? a Liga E comandado Desportiva por. estava por trás, né, Coxinha? Sempre teve, assim, a comissão da Liga sempre existiu, o Paulo, Oscar Pereira, Hudson, Elton, o pessoal que sempre teve junto, entre outros aí que participaram, mas esses ainda permanecem juntos até hoje. Hoje o presidente é o Bulik, né? Mas na época a gente teve o apoio do Guarani Esporte Clube. Não tinha o ginásio, a gente usava o nome deles e a filiação. Foi onde tudo deu início e a equipe se chamava Guarani na época, né? Guarani Basquetebol. Entendi. E vocês já tinham a visão de ser um time grande no Brasil? Ou foi mais um time montado como uma experiência? Qual que era a visão lá no começo? Então, Coxinha, a ideia do Paulo, eu acho que desde o início sempre foi a formação não só de atletas, mas também dar um horizonte na vida de todos que vieram para cá, né? Com a oportunidade de estar fazendo uma faculdade. Todos que vieram na época, todos, sem exceção, estavam cursando uma faculdade. Cursos assim aleatórios. Cada um seguiu Tinha eu e o Medina em educação física, tinha sistema de informática, tinha o Denis que era fisioterapia, o tinha o Tadeu que era direito, cada um seguiu um rumo, mas assim, todos vieram nesse lema de estudar e jogar, entendeu? Então era uma equipe Entendi. formada para jogar competições universitárias, uma equipe para
e para competir no estado, mas assim, nada profissional na época. Ah, mas eu digo, a visão já era de ser um projeto a longo prazo ou ainda era pensando em jogar há poucos anos ali, até o primeiro grupo se formar, vamos dizer, aquele grupo era muito ligado aos filhos do Paulo, né, o Gustavo, e vocês eram muito amigos, né, eu lembro bem disso. Sim, Era mais um assim, jogar ou era uma coisa já pensando no futuro? então, Coxinha, o primeiro ano aqui foi um clima assim bem familiar mesmo, até quando a gente chegou, a casa ainda não estava pronta. A gente ficou umas 2 semanas na casa do Paulo, foi 6 caboclos lá, casa gigante, mas ficou 6 lá. A Lilian e o Paulo abraçou todos assim, né? Então, foi algo bem diferente assim, que não é comum a gente ver em outras equipes. Era um ambiente bem familiar. Mas a ideia já era ter um projeto a longo prazo, tanto que no próximo ano já foi chegando peças novas e assim, sempre entrando dentro do esquema, os atletas que ainda não tinham terminado o ensino médio, a maioria já migrava para um supletivo, para todos estar seguindo esse lema do projeto. E a coisa foi dando sequência, trocando algumas figuras dentro do projeto, mas o lema sempre foi continuando o mesmo, né? E daí, falando em técnicos, era tocado pelo Maguila, né? Sim, Era o Maguila no começo, né? Por quanto tempo ficou o Maguila? o Maguila ficou a temporada de 2010, 2011 inteira. No meio de 2012, nos Jogos Abertos, a gente foi desclassificado, acho que na semi, se eu não me engano. Nós perdemos a semi e daí, na sequência, o Maguila se desligou da equipe. Na época, eu não sei se você se recorda, ficou eu e o Gustavo dirigindo a equipe, jogando na época, e a gente fez até um estadual com a melhor conquista que a gente teve até hoje, na época do Guarani, né? Antes do CNBPG, que a gente foi vice-campeão, eliminou o Maringá na semifinal, e foi, cara, fizemos uma boa série contra Campo Mourão, inclusive. O jogo em casa acho que deu 5 ou 8 pontos. E Camorão, naquela época, era a maior força, né? Era a maior força. Ah, A briga era direta Campo Mourão e Maringá, não sei se você se recorda, e nós e vocês sempre fazendo ali a disputa de terceiro, hora vocês, hora a gente, mas era meio disparelho, assim. e eu lembro bem daquela época que a gente jogava 8, 10 vezes por ano, porque além Taça do Paraná, campeonato, Metropolitano, turno-retorno, estadual, era Copa Unimed, tinha vários torneios de Círculo e Ponta Grossa, era direto, era isso mesmo, umas 8, 10 partidas por ano. todos os jogos, cara, eu não lembro de um jogo assim de uma diferença grande. Porra, era sempre um jogo muito gostoso de jogar. Porra, em Ponta Grossa aí o ginásio estava cheio, aqui sempre bastante gente também. Óbvio que aí sempre mais, né? A comunidade aí acho que se envolve mais do que aqui. Eu acho que Mas começou assim, né, Coxinha? O primeiro jogo, eu lembro da história do projeto, Fórum Amistoso, foi com vocês aí em Curitiba. E esse jogo, se eu não me engano, já foi para uma ou duas prorrogações. A gente ganhou, acho que, de 2 pontos. Daí, na sequência, eu acho que vocês já ganharam da gente aqui. E sempre foi esse duelo, sempre de grandes confrontos. sempre foi jogos muito legais. Mas daí vamos dar sequência aí no projeto, Vamos. porque daí, quando virou o NBPG, porque eu acho que ele teve uma virada, né? Que quando foi a entrada Sim, do patrocínio. teve o aporte da CCR Rodonorte no início da temporada de 2013. E nesse início, daí já contou com quem assumiu a equipe foi o Benhur, né? O Benhur que deu início nesse novo projeto quando levou o nome do Novo Basquete Ponta Grossa. Aham. E a diferença dos técnicos, cara? Porque eu tenho certeza que você foi aprendendo um pouco com cada aí, né? E a gente vai chegar até falar quando você virou técnico. O que Sim. você tira aí, a diferença do Maguila pro Benhur? Porque eu, como joguei contra eles muito tempo, pô, são bem diferentes. São, Visões são. bem diferentes de enxergar tanto o jogo quanto a forma de como lidar com o projeto em si, com os atletas, né? O que você pode Assim, falar disso aí? o Maguila, assim, realmente são linhas de trabalho bem, bem, bem diferentes. O Maguila é um cara, assim, a equipe se tornou muito disciplinada com ele. A gente jogava sempre em movimentos pré-estabelecidos e, assim, dificilmente a gente fugia daquele padrão. Era uma equipe, assim, a gente treinava muito e acho que no início não fluiu legal, porque a gente teve um início com muitas lesões sequenciais, assim, o Coxinha. Foi, putz, o primeiro, até o meio do segundo ano, cara, a gente nunca tinha o plantel completo.
Então, assim, a gente teve muitas lesões, o Jackson, eu tive lesão, o Gustavo teve lesão. Então, assim, foram difíceis as vezes que a equipe jogou completa. O Maguila tem uma linha mais séria, mas assim, muito justo. É um cara que eu admiro muito pelo profissionalismo que ele tem. Assim, até hoje ele voltou aqui de novo trabalhar com a gente, trabalha com a molecadinha. E eu acho assim, cara, ele para essa formação ele é fantástico. Eu acho que os atletas sobem com uma fundamentação, uma disciplina muito interessante. Inclusive nós, adultos, que no início era um grupo teoricamente fraco, a gente sabe disso, com atletas com bastante deficiências, eu acho que assim muita coisa foi aprimorada, né, lapidada nesse grupo, que na época era um grupo com média de idade ali de 21, 22 anos no máximo. Eu acho que eu era o mais velho, eu tinha 22, o restante era todo mais novo. E já com o Benhur, assim, eu acho ele um baita gestor de pessoas, ele é fantástico nessa parte, sabe? Ele lida muito bem, assim, em gerir grupos e ele consegue extrair o melhor das pessoas, assim, com uma facilidade muito, muito grande. Foi um cara que eu aprendi bastante também nessa questão. Cheguei numa fase da minha vida a auxiliar ele também, tá? No feminino, assim, logo ali no final, que eu já estava depois da cirurgia na coluna também, encerrando. E para mim foi fantástico, cara. São dois caras que eu tenho amizade até hoje. O Benhur, a gente vira e mexe, tá conversando, sai para comer alguma coisa. Então, assim, são pessoas que eu só tenho a agradecer pela passagem que eu tive com eles. Ah, bacana. E daí vamos dar sequência aí, até chegar a você de técnico. O Benhur ficou até 2013? Não, o Benhur ficou até 2014. Daí, 2014? 2014, 2015 chegou o Rodrigo Cambach, não sei se você se recorda, que veio lá do Central do Rio de Janeiro. E na sequência não deu muito certo, não encaixou algumas coisas, o Benhur retornou. No retorno do Benhur, eu também retornei e fiz esse final de ciclo com ele, em 2015. E daí no ano seguinte, eu já não joguei, eu joguei o estadual e não joguei mais, em 2016, e comecei a dirigir eu já dirigia uma equipe, minha primeira experiência como técnico aqui foi com a Atlética de Direito da Universidade Estadual, a qual eu trabalho até hoje com eles. É uma equipe que eu tenho bastante gratidão a esse pessoal aí, que eu tive o prazer de iniciar com eles. E aí, assim, eu era um cara que realmente, eu conto essa história para as meninas, eu não acompanhava o basquete feminino, Coxinha. Desde jogador, assim, não era uma coisa que eu via, cara. E assim, de repente, um dia o Paulo me chamou e falou, cara, o Gabardo conversou, a gente precisa pôr uma equipe de base na federação. E tem que ser a feminina, no sub-17, ele pediu uma força, ele falou, você não topa assumir? Cara, eu assumi, o Paulo Bodão, acho que você deve conhecer também aqui da cidade, deu uma força pra gente, ele tinha um projeto num bairro, a gente trouxe as meninas dele e a gente saiu garimpando meninas aqui na cidade. E foi onde deu início. O Bodão ficou com a gente esses 6 meses, depois não deu sequência. Cara, e eu comecei com basquete feminino de base, foi um grupo que eu me identifiquei muito, era um grupo muito, muito, muito cru, Coxinha. O primeiro jogo, acho que a gente perdeu para o time do Marival. O Marival estava em Cornélio na época, de 30 pontos. Não viu a cor da bola. E assim, puta, cara, e eu trabalhava, eu só tinha essa equipe, eu treinava com eles de segunda a sábado, punha as meninas para ralar, treino de 2 horas e meia. E assim, para elas era tudo novo, para mim também era novidade muitas coisas, então teve acertos e erros de ambas as partes. E cara, no segundo turno eu ganhei o primeiro jogo. E engraçado, né? No retorno com essa equipe do Marival, de Cornélio, a gente já fez um jogo que deu 13 pontos em casa. E na disputa de terceiro a gente acabou ganhando, no final do campeonato, ganhando dessa mesma equipe de 8 pontos. Então, assim, foi uma evolução das meninas em 6 meses, cara, que putz, me motivou demais. É um grupo que eu acho que a geração delas se encerraram no Juventude do ano passado agora. Viraram sub-18. Hoje entraram na faculdade, graças a Deus, são meninas que estão bem encaminhadas. Ah, que bacana. Na sequência foi pintando a equipe adulta feminina, daí numa parte que, seguindo a linha de raciocínio, surgiu a oportunidade, o Benhur numa renovação aqui com a Liga, não teve um acordo de ambas as partes ali, não sei ao inteiro o que houve, mas foi uma questão deles ali. Não teve confusão nem nada, mas algum acerto acho que deve ter sido financeiro. E daí, assim, você sabe, o projeto aqui a gente lida de uma forma assim, estica daqui, estica dali, e trazer um técnico de fora, custear tudo isso, você sabe que é algo bem caro e bem para uma equipe que estava no início.
E a Liga decidiu me dar essa oportunidade de eu dirigir na primeira competição. Eu fiquei como técnico ali interino, nessa ausência do Benhur, que foi bem em cima da pré-temporada. Eu acho que não tinha tempo de buscar alguém. E, Entendi. cara, eu abracei isso com unhas e dentes, sou grato até hoje. A oportunidade e a confiança que a Liga Desportiva e toda a diretoria ele me deu desde atleta, cara, eu acho que, assim, é uma segunda família que eu tenho aqui em Ponta Grossa e sem palavras, cara. O que eles fizeram por mim, a gratidão vai ser eterna. E, cara, tô aí nessa luta, abracei, tô buscando, tô querendo corresponder cada vez mais, assim, fazer valer tudo isso que essa confiança que depositaram em mim, né? Aham. Cara, isso é muito bacana, porque usando um termo assim meio. O feminino caiu no teu colo, você assumiu, né? E, porra, demonstrou trabalho e acabou que não foi, com certeza, não foi coincidência que o masculino também acabou caindo no teu colo, né? Acabou que você já tinha demonstrado um bom trabalho no feminino e acabou assumindo um masculino. Isso é muito bacana. E isso leva já era uma pergunta minha aqui. Assim, cara, o que eu vejo aí é que eles levam muito, valorizam muito o profissional formado aí dentro, né? Eu vejo pelo Cleiton, né? Se eu não me engano, que é o fisioterapeuta, tem o próprio Gustavo, que Foi o nosso preparador físico. Ele acabou saindo porque ele teve uma proposta aqui, mas trabalhou com a gente 2 temporadas. Também foi fruto do trabalho e era preparador físico da equipe. Hoje não mais, né? o Mas Gustavo assim, também, que é formado em administração e é o supervisor da equipe, né? Eu acho que ele tem formação nisso, vou ver ele se se eu tiver. formou em direito, cara, mas ele lida muito bem, fazia essa parte aqui, esse trâmite pra gente aqui. E se tornou gerente da equipe também por um caso de lesão muito séria, né? Que não pôde retornar mais às quadras. Daí migrou e Aham. também tá dentro do contexto aqui com a gente. E eu acho muito bacana isso, porque o envolvimento dos atletas, tanto no projeto, quanto ainda como atletas, porque assim, é muito característico da equipe de Ponta Grossa que o atleta chegue e fique por um determinado tempo, fique por 2, 3 temporadas, né? E isso, obviamente, não é levado só pela universidade que vocês fornecem, e vocês, é uma exigência de vocês, não sei se até hoje mas pelo menos lá no começo era, né? É muito pelo clima do time, né? O cara se sente à vontade aí, a cidade é bacana. Então, assim, eu quero que você me conte mais ou menos isso. Como que é? Você já falou que lá atrás é muito legal jogar. Como que é hoje trabalhar ainda nessa situação pela minha impressão, a coisa os caras ficam muito tempo aí. É só pela faculdade ou eles aí acabam ficando? Pô, vou dar o exemplo do Jair, para mim, o maior exemplo daí, você e ele, né? São dois caras que foram para jogar e acabaram ficando e estão morando na cidade até hoje. Então, Coxinha, esse lema é uma coisa que o Paulo não abandonou, e nem a diretoria, né? É um lema que começou com ele e todo mundo que entrou no contexto abraçou a causa. Assim, eu sou suspeito a falar dele, cara. Eu acho que assim, ele ajudou na formação de muitos. Você citou aí alguns, mas tem hoje o Ralph, que é formado em farmácia, tem o Lima, o Gabi, que é nutricionista, o Lima, que é farmacêutico. São muito. Esse ano, assim, cara, trabalhar com adulto masculino e com adulto feminino, para mim, foi fantástico. Vou pincelar isso porque tem bastante das meninas aqui mandando mensagem. Não estou conseguindo responder a todas, porque a gente está seguindo a linha aqui, mas queria agradecer o carinho de todos e de Só para te todas aí. avisar, aqui está na minha pauta aqui, a gente vai chegar lá tanto feminino quanto da base. A gente vai falar Ah, bastante sobre isso. beleza. E assim, Coxinha, cara, muitos dos caras vieram e abraçaram a causa. Sou muito grato para eles também. Na minha formação, eu acho que eu aprendi muito com atletas experientes que eu tive aqui. E assim, o caso, você vê o Cícero, um jogador aí que atuou no cenário aí de NBB, passou diversas equipes, jogou nos Estados Unidos, jogou em mais 2 países aí fora. Hoje, o Nilson e o Cícero são 2 atletas que agora no meio do ano saem formados em administração. Agradecer também a Rúbia, que abraçou a causa aí, cara, sem palavras para ela. Também é uma outra pessoa aí que ajuda muito, patrocinadora master nossa aí, que também conta muito nessa formação de pessoas, além de atletas, e todo o horizonte que abre na vida deles. E assim, a Ah, ideia não muda, Coxinha. Para você um exemplo aí, a gente tinha o Wilson aqui. O Wilson, se você sabia, não tinha terminado o
posso abrir, porque hoje, esse ano foi de muita alegria ver ele, o Natal agora também cursando a faculdade. E, cara, o empenho que ele está se dedicando e se identificou com o curso de educação física, cara. Vou citar porque parece besteira, mas assim, teve aquele jogo em São José dos Pinhais, da seleção. E a gente convocou a Aham. todos, a gente locou uma van para levar a equipe inteira para assistir, né? E o Wilson me pediu dispensa, porque ele tinha uma aula que ele, acho que era numa sexta ou quinta-feira, ele tinha uma matéria que ele tinha 3 aulas e ele não podia faltar. Então, assim, a Bacana. ideia, a sementinha vem sendo plantada e os caras abraçam e, assim, é fantástico ver também essa cabeça dos caras mudando, porque a gente sabe que, pô, são atletas aí, você conhece, trabalhou com você, o Wilson é um cara fantástico dentro e fora de quadra. Mas a gente nunca sabe quando o cara tá passivo de ter uma lesão mais séria, a gente nunca espera, mas pode acontecer. E o cara tem uma formação, tem um outro horizonte para seguir já com o canudo debaixo do braço, é bem É, diferente, né? é bem diferente, uma situação completamente diferente. Isso é muito legal, cara. A Ruby aí tá falando que Ponta Grossa tem um imã, assim, dá um ano fica puxando para cá. Isso é muito bacana, eu tenho certeza. E assim, mesmo sempre sendo adversário, né, é uma coisa que eu sempre vi no projeto de vocês aí, no projeto de Ponta Grossa, comandado pelo Paulo, comandado pela Rúbia também, hoje pelo Buick, né? Isso é, Uhum. cara, muito bacana mesmo. E, bom, vamos lá, vamos continuar falando do masculino aí. Você daí passou a ser técnico em 2015, vamos dizer que em 2016 você realmente assumiu a situação como técnico, né? E ali já Uhum. vinha o crescimento da equipe, já vinha com um pensamento de NBB, quem sabe, Liga Ouro, quem sabe, uma coisa que vocês ainda estão galgando, né? Vocês ainda estão tentando caminhar para lá. Me conta um pouco sobre essa tua transição de início de técnico até esse título de campeão brasileiro do CBB, que poderia credenciaria vocês a uma Liga Ouro ou a um possível NBB. Então, eu quero que você me conte desde o começo do teu como técnico e essa evolução e também o pensamento para frente aí do programa de Ponta Grossa. Então, Coxinha, já pegar o gancho aqui, ó. Isso não tem preço, cara. Uma atleta do gabarito da Alessandra. Foi bem nesse início, quando eu assumi o adulto feminino, cara. Você dirigiu uma mulher com 3 Olimpíadas, cara, campeã mundial. Foi algo. Tá 6 anos comigo. Consegui convencer ela esse ano ainda não se aposentar, ainda tá rodando com a gente mais esse ano. Ah, E, cara, entre elas, outros atletas aqui no início, assim, porque o grupo feminino, eu, cara, eu trabalhava com a base, assumi o adulto feminino, trouxe algumas peças e assim, foi uma grata surpresa, cara. A humildade dessas meninas em trabalhar e assim, o basquete feminino é um pouco diferente do masculino. Assim, você tem pouco, tem pouco subsídio, você deve saber disso, ainda mais agora que você está na parte administrativa, é difícil, já é difícil fazer o masculino. E fazer o feminino é mais difícil ainda, Coxinha. Você captar recursos, porque a visibilidade é menor. Eu acho que isso dentro de todas as modalidades aí, feminina, deve ser mais complicado. E ver a luta dessas meninas, e assim, muito não é por grana, cara. As meninas gostam de jogar basquete. E se você conseguir dar um aporte mínimo para elas, elas vestem a camisa, cara, e dão o sangue pelo aquilo que faz. Aprendi muito dessa vontade com as meninas. E assim, com o masculino, foi algo assim que teve uma adaptação, foi bem complicado para mim, porque até então eu estava jogando com os caras, passou 2 meses eu estava ali dirigindo os caras. E assim, o basquete masculino é muito mais dinâmico, Coxinha. Assim, no início eu penei bastante, tinha alguns movimentos pré-estabelecidos e com poucas variações e não tinha um leque de opções. E assim, ah, no início de temporada, a minha equipe era uma equipe muito previsível. Não tenho vergonha de falar isso, porque é uma coisa que eu fui atrás, busquei e busco até hoje. Não estou nem um pouco satisfeito, cada vez quero buscar mais, aprender mais. Estou sempre disposto a receber informação. E assim, no meu início, eu tive essa abertura, dei bastante abertura para os atletas. E eu acho que uma hora extrapolou um pouco, mas no resumo geral, isso foi muito positivo para mim, porque eu aprendi muito com o grupo. E depois eu passei a filtrar o que eu ia seguir ou não seguir. Então, assim, eu acho que ter essa humildade para mim no início foi algo que hoje eu não me arrependo. Às vezes passou um pouco, abri demais, daí teve uma hora que foi difícil de controlar, mas no balanço geral foi bem positivo.
E daí, na sequência, a cada ano, eu acho que eu fui moldando a equipe mais com a minha cara, mais com o perfil que eu fui criando também de atleta e de grupo, com o que eu queria. Começou com uma equipe meio, já uma equipe mais velha. E hoje, esse ano, eu tenho uma equipe bem jovem, que é o perfil que eu vejo hoje que encaixa no basquete moderno. E o que eu admiro, que eu vejo pessoas que eu busco me espelhar fazendo e dando certo, eu tento trazer, e é o perfil que eu trouxe para a nossa equipe, e eu acho que é algo que vem dando certo. E assim, Entendi. foram alguns títulos foram acontecendo. No feminino até hoje a equipe está invicta. E eu agradeço demais as meninas e assim, eu estou conseguindo manter o esqueleto sempre dessas meninas, as meninas sempre dispostas a estar participando, tá? Cara, a menina viaja aí 12, 13 horas com criança de colo para estar aqui com a gente, dorme em alojamento, cara, isso não tem preço, coxinha. Isso é assim, Ah, é surreal. E no masculino, cara, a gente foi conquistando taça, acho que o meu primeiro título no comando do adulto masculino foi uma Taça Paraná, com a final lá em Londrina. Para mim foi algo fantástico, assim. E nós em Londrina, hoje até batendo um papo com o Bruno, a gente está empatado em finais aí 3-3. Eu acho que nesse tempo que você ficou fora e o Emerson jogando no NBB, foi as equipes que mais estavam se duelando ali na final. Então, sim. cara, foi algo, eu acho que eu cresci muito. Conquistei títulos fora de casa, também perdi título aqui dentro de casa. E eu acho que o aprendizado foi constante, cara. Até chegar nessa conquista do brasileiro, a gente penou bastante. Eu acho que teve muito altos e baixos aqui. A gente cresceu muito junto. E, assim, uma coisa que eu não posso deixar de frisar. Em todo esse momento, eu tive o apoio da diretoria. Eu acho que, assim, em todo esse meu crescimento, eles têm grande parte nisso, cara. Porque, assim, foi algo muito em conjunto. Às vezes a gente olha ali, quem vê de fora. Nossa equipe não tem uma comissão técnica. Muitas das vezes eu estou ali sozinho. A gente não tem auxiliar, porque ainda não, o projeto ainda não está conseguindo dar esse aporte para a gente ter toda essa comissão ali. Mas assim, quem está por trás, quem convive ali, sabe do nosso dia a dia, sabe a luta que a gente tem aqui, o Paulo, o Aurélio, que são o diretor, também o Paulo, o Aurélio, nosso roupeiro, são pessoas que estão na luta, cara, e assim, quem trabalha aqui trabalha muito unido. Então eu acho que isso pesa muito e nos dá muita força no dia a dia. Ah, bacana. E tudo isso acabou culminando com o maior resultado de vocês até hoje, que foi o Campeonato Brasileiro, né, da CBB, ano passado. Um campeonato bem disputado, né, muito bacana. Acabou que a final foi aí em Ponta Grossa, e final com prorrogação, finais com prorrogação, né, semifinal, 3 prorrogações. 3 prorrogações. Então, assim, Cara, foi bacana, né? Conta um pouco sobre esse título aí. Cara, esse campeonato, Gostinho, não foi assim. Muita gente achava o nosso time favorito, mas assim, o campeonato estava muito equilibrado e o campeonato mostrou que não tinha favorito dentro da competição. Nossa equipe começou, a gente fez um baita jogo de estreia aqui contra o Joinville e na sequência a gente não viu a cor da bola lá em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, uma equipe que estava redondinha, você deve conhecer, uma equipe que joga junto há muito tempo. Sim, Inclusive, é uma alguns. equipe. E a gente teve muitos altos e baixos dentro da competição. E a gente teve um jogo em Cravinhos, a gente tomou um baile de Cravinhos aqui dentro de casa, a gente mudou muitas coisas assim no conceito de jogar contra Cravinhos, a gente estabeleceu algumas coisas, mudou toda a formação tática para fazer um jogo lá em Cravinhos. E lá em Cravinhos, o grupo chegou muito focado e a gente perdeu na última bola de um ponto, com a bola na mão, finalizando. O Michel cortou, errou uma bola, Cícero ainda conseguiu pegar rebote e a gente errou. A gente teve 2 oportunidades de ganhar o jogo com 14 segundos. Mas não era para ser, cara. E no dia seguinte, a gente acabou perdendo também para Araraquara, a equipe que estava mais para baixo na tabela. Aham. E após isso aí, a gente ficou, cara. Eu acho que deu. Eu fiquei com eles no vestiário lá em Araraquara, atrasou o almoço, tudo. O pessoal ficou esperando lá fora, mas a gente ficou. Teve uma reunião lá e lavou a roupa suja. Acho que a gente ficou quase 2 horas dentro do vestiário. E ali foi um divisor de águas, cara, antes do Final Four. A gente não sabia, Cravinhos tinha o direito, mas por uma questão burocrática, Cravinhos e São João não cumpriram alguns pré-requisitos do caderno de encargos. E a final acabou vindo para cá, que nós classificamos em terceiro, e Brusque em quarto. E eu acho que muita gente acha que isso foi algo que favoreceu a nós. Eu acho o contrário, cara. Foi um peso muito grande pra gente, uma responsabilidade enorme que caiu no nosso colo em ter que disputar esse título aqui em casa. Ainda mais por não ter feito a melhor campanha. A gente sofreu bastante com essa mesma decisão tendo vindo da CBB.
a gente sofreu bastante crítica em meio à competição aqui em redes sociais. Só que depois dessa conversa em Araraquara, cara, o grupo cresceu demais. Eu acho que a gente acertou tudo que estava desalinhado ali, e o próximo treino após isso aí já deu para ver uma mudança assim de atitude e dos atletas, algo que mudou radical, cara. E eu acho que é ali que foi nessa conversa que a equipe se centralizou e focou dentro do título. Eu tirei um pouco o foco dessa decisão aqui dentro de casa. A gente fez um jogo contra São João da Boa Vista aqui, cara, que foi assim, a nossa equipe jogou o fino da bola. Eu acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez dentro do campeonato, não tirando o mérito de uma conquista com 3 prorrogações, mas assim, foi bonito de ver a forma que nossa equipe jogou contra São João da Boa Vista. E na final, ficou 230 pessoas para fora do Borel, não atingiu a capacidade máxima. Eu que estou aqui há 11 anos, nunca tinha visto isso. E, cara, sem palavras para a força que teve a torcida de Ponta Grossa aqui dentro, todo o apoio que a gente teve. Eu acho que a equipe cresceu, cara. Que se você assistir o vídeo e ver as prorrogações, você não acredita que os atletas estavam jogando a terceira prorrogação na intensidade que estavam jogando. E foi algo assim que inexplicável. Essa conquista aqui dentro de casa foi assim, veio para coroar todo o trabalho que vem sendo feito, não só meu, mas de todos os meninos que estavam aqui, abraçaram a causa, toda a diretoria. Eu acho que foi uma emoção a todos. A gente ficou, acho que, anestesiado aí um dia com essa conquista aqui, porque foi algo surreal, de suma importância para a gente e para o projeto. E os próximos passos do projeto, cara? A gente sabe que vocês já estão preparados, né? Estão se preparando para o próximo CBB, que agora, né, dá a vaga que antes a Liga dava, agora, né, agora é a segunda divisão, vamos dizer assim, do NBB, é o campeonato do CBB. Qual que é o planejamento a partir de agora do NBB? Então, Coxinha, assim, muita gente até, nosso projeto é criticado por isso, porque muitas pessoas acham que a gente já tinha que estar no NBB, mas você que é um cara que está no meio sabe o quanto custa e o preço para chegar até lá. E o lema do projeto sempre foi um passo de cada vez. Assim, a gente nunca deu 2, 3 passos de uma vez. Então, assim, às vezes, mas se você olhar, a nossa equipe está sempre numa evolução constante, ainda mais que não atinja as expectativas de alguns, mas a gente vive sempre dentro da realidade. Então, assim, uma coisa que é prezado muito aqui é a gente seguir um passo de cada vez, nunca dar um passo maior que a perna, cumprir todos os compromissos que a gente firma com os atletas. Aqui, graças a Deus, a gente nunca faltou com nenhum trato que foi feito ou acordo que foi feito com atletas, a gente sempre conseguiu cumprir. Então, isso é uma coisa que a gente preza e muito. O Vinícius falando das 3 prorrogações. Foi, cara, assim, muita gente ainda comentou, porque por incrível que pareça, às vezes eu fico eufórico em jogos assim, e nesse jogo em especial, até na live que eu tive com a Andréia, a árbitra, assim, cara, algo ali mexeu comigo e eu tava muito, muito tranquilo, assim, eu tava com uma leitura do jogo, assim, que muitas vezes em alguns jogos eu não tive, e nesse jogo eu tava meio que totalmente focado. Acho que o grupo todo estava muito focado. Só pegando esse gancho do Vinícius aí. E então, assim, a ideia é sempre essa, voltando para a linha que você perguntou do projeto. A gente sempre dá um passo, a gente sonha sim com o NBB, com certeza, mas assim, a gente precisa de um aporte muito maior. E eu acho que para a gente pleitear isso, primeiro passo, a gente tem que ter o direito, que é conquistar essa vaga através do brasileiro da CBB. E eu acho que daí a gente tem alguma coisa para mostrar e procurar um aporte que possa nos ajudar a esse passo, que todo mundo sabe que é um passo muito mais longo do que jogar um brasileiro do CBB, né, Puxinho? É um passo que parece que não é, mas é um passo, com certeza, é um passo grande, né, cara? Assim, torço muito para que Ponta Grossa consiga, acho que merece, acho que já está na hora, né? Já são aí 10 anos de projeto, né, cara? Projeto sólido, muito bem embasado, então eu acho que tomara que agora seja a hora, tomara que esse Campeonato Brasileiro aconteça e dê tudo certo para que vocês consigam e 2021, 2022, aí quanto antes consigam estar jogando NBB. Isso aí eu tenho certeza que é a torcida da maioria dos paranaenses, porque quanto mais gente jogando lá em cima, a gente já tem o Pato Branco, que também é um projeto super bem estruturado. Muito bacana. Quanto mais gente jogando lá em cima, para a gente é melhor. Isso aí acaba sendo um espelho para a gente acaba precisando andar junto com vocês aí. Isso é muito bom para os adversários, para a federação, para vocês, enfim, para o Paraná inteiro, né? Falando em basquete
masculino aí. Mas É, vamos e lá, deixar cara. bem claro, né, Coxinha? Só concluindo isso aí, que é um sonho nosso, sim, com certeza. Meu, como técnico, para mim seria uma experiência fantástica. Assim, a gente busca se preparar ao máximo para quando chegar essa oportunidade, né? Você teve lá em Joinville, fez um início de temporada fantástico, mas a gente sabe que chega uma hora que as equipes de maiores recursos dão umas contratações, uma fortalecida que às vezes daí não tem como segurar, né, Coxinha? Mas assim, queria parabenizar você também, porque foi algo fantástico aquele teu início de temporada lá em Joinville. E a gente sabe que é difícil, às vezes, manter por essa questão de plantel, né? As equipes começam a se Tá. fortalecer, você estava numa equipe com um poder um pouco menor, então você começou e terminou, acho que a temporada com a mesma equipe, né? E assim, a gente sabe que no NBB começa a chegar próximo do segundo turno, todo mundo começa a fortalecer. Mas aqui a Exato. nossa ideia é essa, é chegar assim, é nosso sonho. Os atletas que estão aqui são atletas que têm ambição e projeção também. Uns já passaram no NBB, outros querem chegar até lá. Então, assim, são atletas que, assim, não são caras que estão em fim de carreira, o grupo desse ano, são caras que estão querendo, estão buscando um espaço ao sol, né? Então, assim, tô com um grupo muito bacana. Eu acho que, assim, até quem chega aqui, é um grupo que, cara, é fantástico. É uma hora antes o grupo tá lá e eu saio do ginásio, que é basquete o dia inteiro, né? A gente faz. E a molecada, os caras estão treinando. Então, assim, é um grupo que está muito focado, cara. Eu acho que isso é um diferencial muito grande na equipe que a gente conseguiu formar esse ano. Ah, que legal, cara. Isso mesmo. Vamos lá, antes que as meninas briguem com você aí, né? Vamos falar do feminino, né? Vamos. A gente conseguiu falar bastante do masculino, mas vamos falar do feminino um pouco. O feminino que vocês trabalham de uma maneira um pouco diferente, né? Vocês têm algumas meninas daí, mas eu acredito que muito pelo calendário, né? Que é um pouco mais curto, né? Eles acabam trazendo algumas meninas em determinadas situações pontuais para jogar com vocês. Mas da mesma maneira que no masculino, são meninas que criam uma identidade com a equipe, né, cara? Por mais que elas não estejam morando em Ponta Grossa, não estejam estudando o tempo inteiro em Ponta Grossa, mas é nítido que criam uma identidade com a equipe. Explica um pouco para a gente como é esse processo do feminino e se tem alguma vantagem, alguma desvantagem em relação ao masculino, dessa maneira como vocês trabalham. Coxinha, muita gente às vezes critica o nosso feminino aqui, que vem essas meninas de fora, mas assim, o trabalho de base aqui é feito também. A gente não tem o aporte nenhum do projeto para fazer aqui o trabalho feminino. É uma iniciativa e uma gratidão que eu tenho pela porta que me abriu lá atrás. E eu acabei dando continuidade na base e no adulto. São equipes das quais eu não sou assalariado para fazer o basquete feminino. E eu Entendi. recebo para fazer. É uma coisa que eu vou até comentar, mas assim, é muito gratificante, cara. Eu vou falar assim para você. É uma equipe que eu não abro mão porque é muito gratificante. E assim, ver a evolução de algumas meninas hoje. Eu tenho a Thaísa, que é uma menina que foi seleção brasileira. Acabou, esse ano foi para Osasco e está com uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. É uma menina muito interessante. A Kopinski foi uma menina que eu peguei com 13, 14 anos. Foi uma cabecinha dura, mas eu fui lapidando, lapidando hoje, cara. É uma armadora fantástica, uma menina que teve uma evolução ano passado, cara, com a participação jogando com adulto, ela sugou ao máximo. Eu tive a Natália Burian e a Kaká, que são duas armadoras, assim, cara, nível nacional muito alto e de uma humildade, assim, cara, que foi fantástico para a evolução da Kopinski. E ela abraçou isso com unhas e dentes. Ela teve o melhor ano dela. Nossa equipe foi Ah, vice-campeã dos Jogos da Juventude, perdeu para Forte, né? A gente perdeu para Foz do Iguaçu, que é um trabalho fantástico, uma equipe muito forte, na verdade, né? Que é uma não, a equipe que Kopinski chega está nos brigando, escolares. Oi? a Kopinski tá brigando com vocês, reclamando que chamou de cabeça. Mas eu me identifico muito com essa menina, assim, porque na idade dela eu era meio parecido com ela, e assim, só que ela conseguiu me escutar cedo. E assim, tudo, às vezes as coisas assim, ela acreditou até a hora de dar certo, e no início não deu certo. Então é uma menina fantástica. E falando das adultas, cara, a gente começou trazendo três. Ano passado eu tinha um grupo com seis mães, e das seis mães, cinco com crianças de colo. Então, assim, cara, eu não tenho palavras para descrever toda assim a empatia que esse grupo criou, assim, e toda a contratação. A gente mudou algumas peças esse ano, poucas, mas o esqueleto continua.
é uma conversa, assim, e é um time de amigas, cara. Elas podem não morar junto, mas são meninas que são muito parceiras e se fecham dentro da quadra. Às vezes, muita gente acha que não, às vezes não vem todas, não é, é uma questão, assim, também de compromisso. Muitas delas trabalham e também, às vezes, não consegue, por causa da criança, tem alguns compromissos, mas a gente está sempre tentando, ao máximo, manter esse grupo. E assim, a Natália já está com a gente há 3 anos, a Sassá já vai para 3 anos também, a Alessandra há 6 anos. Então, cara, isso é muito gratificante. São meninas que, assim, de um gabarito enorme dentro do basquete, mas que por aquela questão que eu já citei lá atrás, que é viver de basquete feminino é muito difícil, coxinha. É, as meninas, elas têm que trabalhar. Essa questão da gravidez também mexe muito com a estrutura familiar. Algumas casaram, outras não, mas tem a criança para criar. Então, assim, elas têm que galgar outras coisas e assim, e aqui é um lugar que elas vêm e fazem o que amam, cara. É bonito de ver, tá? Elas começam a chegar, eu tenho que buscar 3, 4 horas da manhã na rodoviária, daí eu vou buscar outras 5h30. Mas, cara, vale muito a pena. Assim, a hora que a gente que vê tudo na quadra jogando, você vê que tudo isso vale muito a pena. E o calendário deve influenciar muito nisso também, porque a gente sabe que, infelizmente, o calendário do feminino é curto, né, cara? É um calendário que acaba que é mais difícil um patrocinador manter uma equipe por um ano inteiro, né? É mais difícil acontecer esse tipo de situação. Então, acaba que eu acho que vocês acharam uma maneira aí que consegue montar um time competitivo, né? Consegue com investimento teoricamente baixo, e mesmo assim continua movimentando o feminino. Então, eu acho bacana. Eu acho que todo tipo de, de investimento é válido, entende? Então, para mim, o mais importante é que Ponta Grossa continue investindo no basquete feminino. Isso é muito bacana. Coxinha, geralmente, vez de regra, o feminino é assim, mas ano passado a gente penou um pouco, cara. Deu 8 equipes, turno e retorno. Então, assim, foi se desdobrar. A gente sabe que esse ano não vai ter toda essa procura, esse número de equipes, mas, cara, a Fabiola, ela se moldou a competição de acordo com... Porque a gente sabe que as outras equipes também são meninas que trabalham, a grande maioria delas, são meninas que têm uma vida paralela ao basquete. Então, assim, o sistema de disputa do ano passado foi fantástico. Eu acho que, assim, conciliou, assim, apertou um final de semana ou outro, mas, assim, foi bem espaçado e bem, assim, mas não chegou a ficar uma batelada de jogos para fazer num mês só. E foi algo que deu muito certo, cara. A gente sente que esse ano não vai ser um campeonato com 8 equipes. A gente deve ter 5 ou 4 aí, que são equipes que fazem o basquete feminino não morrer dentro do estado. Mas a gente vai dar sequência e as meninas estão todas ansiosas para vir jogar, assim como todo mundo tá, né, com essa situação, né, Coxinha? Isso aí. Bom, vamos lá. E daí, cara, a grande novidade da NBPG esse ano, né, em relação ao projeto, é o Sub-17, né? A gente sabe que vocês montaram uma equipe bem forte aí, né? Estão tentando estruturar com apoio de novos patrocinadores, com o apoio do Lúcio, que é um cara que já vem investindo, tentando investir, né, de uma maneira bem legal na categoria de base. E esse ano caiu na tua mão essa equipe. Acho que ano passado já estava com você. Na verdade, esse ano é o terceiro ano que eu tô com eles, Coxinha. É que esse ano é o primeiro que vocês vão jogar de futebol aqui no Paraná, né? Eu peguei eles aqui no Estadual do Paraná, a gente trouxe um menino, não encaixou, que é uma equipe muito baixa, cara. É uma geração muito baixa aqui na cidade. A gente não tem material humano grande, não tem meninos grandes dentro dessa categoria. Então a gente sempre trouxe uma peça que era um pivô. Trouxe um ano, não deu certo, trouxe o outro ano, que jogou Paulista com a gente, rodou o ano inteiro. Mas foi um trabalho assim que o Lúcio assim, começou pelo filho dele. Muita gente achou que ele ia, é até legal citar isso, que quando o menino dele parou de jogar, muita gente achou que ele ia deixar essa equipe de lado, e não. Ele correu mais atrás ainda, porque, cara, a identificação que ele tem com os meninos dessa categoria, a forma com que ele trata, é bonito de ver. Ele se preocupa mesmo. São meninos que vêm no mesmo lema do adulto, estão todos num colégio parceiro que a gente tem, que é o Lobo, que oportuniza as bolsas de estudo 100% para esses meninos. É o ensino poliedro, algo bem bacana. E a gente está hoje com 5 meninos de fora. Desses 5, 4 são pivô. Que é o que a gente não tinha, né? E é uma equipe que vem bem interessante esse ano, cara. A gente até fez 2 amistosos lá em São Paulo, acabou ganhando do Palmeiras de 1 ponto.
Daí no outro dia já bem cansado, porque a gente jogou à noite e foi jogar no outro dia de manhã com espera, a gente não fez um bom jogo. Mas a ideia é essa, cara. Eles vêm no mesmo lema, né, nesse lema de estudar e jogar, já tem uma formação mais forte também, extra o basquete, né? E é um grupo que vem bem competitivo esse ano. A gente também, para quem não sabe, a LDPG, né, que o NBPG é um nome fantasia nosso, a Liga se filiou à CBC. Eu acho que isso tende a crescer muito no nosso projeto. Muito bom. Muito bom. Você já vivenciou isso e eu acho que isso deu um salto no círculo militar absurdo, né, cara? E em outras equipes aqui do Paraná também. E o Maguila também está com o Sub-14 e Sub-12. São equipes que vêm também alguns pais que se uniram e tá também tocando essas categorias de base junto com o Maguila no comando, também na Liga Desportiva. Então, assim, aos poucos a gente está chegando no que a gente sempre queria. O sonho é ter o adulto lá em cima e ter todas as categorias abaixo e chegar a ter atletas oriundos aqui da nossa base atuando na equipe adulta. Tendo sempre os 3 ou 4. Eu acho que esse é o sonho nosso, o sonho do projeto. E a gente vai chegar lá sim. Aí que eu queria chegar, cara. A gente uniu o início lá do nosso papo, né, com esse final aí. Foi meio que eu provoquei essa situação justamente para unir as duas coisas. O início eram atletas que vinham de fora para jogar e acabaram ficando. Né? Você é um exemplo disso, o Jair, o próprio Gustavo, você já falou do Lima, né? Os caras que acabaram ficando em Ponta Grossa, né? Por causa da condução do projeto, por causa do Iman aí que a Rubia fala, e agora vocês estão iniciando, tentando fazer de novo isso. Qual que é a intenção de vocês com esses moleques aqui daqui 10 anos? Esses moleques estejam jogando com vocês, que ano que vem esses moleques que hoje estão fazendo ensino médio entrem para a faculdade, fiquem com vocês? Ou como vocês estão pensando essa sequência? Tá entendendo? Então, vocês já pensam isso? Ou ainda é um início de projeto? Vocês ainda não pensaram nessa união das duas coisas? A gente vem pensando sim, é um pensamento forte que a gente tem, até na ideia de algum desses meninos que ano que vem vão ser sub-18, tá integrando efetivamente a equipe adulta, porque assim, no CBB desse ano, a gente não pode rodar com sub-17, você deve saber, é só de 18 para cima. E assim, a ideia, ainda mais com essa filiação à CBC, é sim ter os atletas, a gente pensar, até é uma conversa forte que eu tenho com o Lúcio, da gente trazer algumas peças, uns 2 meninos próximos do sub-22, que vão atuar no nosso adulto e vão rodar com esses meninos sub-18 numa liga de desenvolvimento. Entendeu? Às vezes a gente pode até abdicar de algumas competições e focar, né, na liga de desenvolvimento e no estadual apenas, né? E esses meninos, sim, terminando o terceirão, até foi uma indagação que eu sofri de um armador nosso que tem aqui da base. Ele me perguntou, tá no terceiro ano, pô, ano que vem, eu entrando na faculdade eu vou poder treinar com adulto? Eu falei, normal. É o mesmo lema do adulto. Você não é porque ele não vai fazer CECAL, que não tem o curso que ele quer fazer, assim como alguns atletas do adulto, no caso o Wilson, que faz educação física, ainda não abriu turma na CECAL, ele está cursando em outra faculdade e segue o lema do projeto normal. Então a ideia é essa, sim, Coxinha, a gente trabalha para isso e espera ter, sim, esses meninos da cidade, assim, a gente sabe o quanto seria interessante ter esses pratas da casa, mas assim, não é por falta de opção dada ou oportunidade. A gente sofre uma lacuna, acho que você também deve vivenciar isso aí em Curitiba. Chega no 17, esses caras estão no terceirão e o foco muda muito. A maioria deles, os pais cobram a entrada numa faculdade, uma faculdade estadual, federal. E assim, esses meninos, mesmo caso das meninas, a Copins, que é uma menina que já está fazendo intensivo também, está no terceirão esse ano. E a gente sabe que as prioridades mudam e são poucos aqueles que querem viver de basquete. Então a gente sofria muito com isso. Então a gente, tendo um adulto e tendo a base, a gente espera criar essa identidade, que a base cria essa identidade com o adulto e que almeje sim cursar uma faculdade e também estar aqui participando e fazer parte do contexto dessa equipe adulta da cidade. Bacana, muito legal. Isso para mim conseguir unir as duas coisas é muito legal. Torço para que dê certo, cara. E vamos aí para o nosso final, já temos poucos minutos aí agora para acabar, cara. Uma coisa que aí é uma dúvida bem particular minha, como é que se consegue lidar com tanto treinamento, com tanta hora de treino, com tanta equipe, principalmente em relação às viagens aí. Você não tem um auxiliar, né? Você acaba trabalhando sozinho na maioria das equipes, e a gente sabe que a carga é muito grande. E esse ano
Ano passado você já teve na situação do Sub-17 disputando Sub-15, Sub-16 disputando o Campeonato Paulista. Esse ano você vai disputar o Campeonato Estadual Sub-17, né? Acaba que, né, a gente ainda precisa esperar ver qual que é a ideia da federação, ver como que vai ficar toda essa Como vai situação. ficar o molde da competição com tudo isso que está acontecendo. Coxinha, Eu quero ano passado, cara. uma de treinamentos aí. Assim, a minha vida é o Borel, cara. Até tem umas matérias aqui que é interessante, que eu até tenho um quartinho que eu descanso ali, hoje não mais, né? Aham. Mas é uma questão que, cara, eu chego aqui de manhã, toco até próximo do almoço, chegou no almoço ali, eu paro, descanso um pouco, retorno à tarde, às vezes fico até à noite. Tenho equipes universitárias que eu treino 2 vezes na semana. Cara, eu acho que é uma fase da minha vida que eu me prontifiquei a viver isso. Eu sei que eu não vou, aí até o Eduardo aqui, ó, comentando, no treino da faculdade às vezes vai até meia-noite, que É aí ele até é da equipe meia-noite. de direito, e assim, eu sei que é uma coisa que fisicamente e mentalmente eu não vou aguentar muito tempo isso, mas é algumas apostas e escolhas que eu fiz nesse momento. Mas esse ano eu preparei alguns tempos também e me programei para isso. Quero estudar um pouco mais, assim, preciso também ter esse tempo, porque a gente sabe que cansado, às vezes as coisas não rendem, as ideias não fluem. Já comecei, assim, esse ano já fiz 3 clínicas, é uma meta que eu tenho, o que fazer, tentar fazer de 3 a 5 por ano, que eu que assim acrescenta demais, cara, até acompanhar aquela oportunidade que você conseguiu pra gente aí junto à seleção brasileira. Foi algo fantástico, enriquecedor demais, cara. Pegar e ficar o dia inteiro ali na arquibancada vendo esses caras trabalhar, vendo como faz, como chega, como que é executado, com os caras que estão ali, no maior alto nível. Então, pra gente é fantástico. Então, é sugar ao máximo todas as oportunidades que surgirem. E essa questão, assim, a opção de não fazer a equipe sub-17, que era uma equipe mais competitiva para jogar o Paulista, bem mais competitivo que a gente entrou ano passado, já era uma opção minha para não ter essa sobrecarga, que assim, ano passado eu tinha o Jair que me auxiliou um pouco, era preparador físico dessa equipe do Sub-16 na época, e me auxiliou em muitas das partidas que eu não consegui ir. Mas assim, Aham. ainda mais com o estadual feminino, com 8 equipes que teve turno e retorno, foi algo assim, cara, surreal algumas vezes. Assim, muita gente presenciou isso, eu chegava de uma viagem 4 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estava embarcando em outra van para sair com outra equipe. E isso pesa, não tem como falar, cara. Às vezes, assim, o cansaço, o raciocínio ali na hora que você precisa estar descansado, estar focado, assim, pesa. Não tem jeito. Então, muita coisa eu diminuí. Algumas competições também universitárias são poucas as que eu vou, cara. E é assim, participo mais do treinamento, né? Oriento algumas coisas, tento ajustar a equipe, mas não estou conseguindo, não consigo estar presente. Então, assim, a gente foi fazendo algumas escolhas, muitos deles entendem essa minha postura que eu adotei também esse ano. E, cara, eu acho que é uma aposta que eu fiz e E, eu e acho o que quanto, mas esse ano vai ser tocado dessa forma. falando do Campeonato Brasileiro ano passado, o adulto masculino, a gente sabe que Ponta Grossa, durante, na fase de classificação, não fez a campanha que esperava fazer, né? Era um time que a gente, né, tava ali, acabou que classificou em terceiro, mas mesmo assim, você mesmo falou que perdeu um jogo para Araraquara, que, né, não era perdido, algumas coisas. Essa sobrecarga chega no final do ano pode ter atrapalhado um pouco na condução desses treinamentos? Ou você acha que não? Foram outras situações? Você acha que isso tem a ver? Ou não? Então, Coxinha, especificamente na época do brasileiro que você está citando, foi uma época onde não teve muitas competições. Aham. O campeonato feminino começou após o brasileiro mesmo, assim, o sub-16 masculino teve poucos jogos nesse primeiro semestre. O que pesou muito, cara, é que a nossa equipe, eu acho que o adulto masculino, ela oscilava muito no início da competição. É um grupo que a gente tinha algumas peças remanescentes, vieram com outra mentalidade, eram atletas assim, e o grupo estava meio mesclado de atletas que que queriam crescer no basquete, e alguns caras que estavam já finalizando a carreira, entendeu? E eu acho que isso pesou muito na intensidade de treino, porque assim, você tinha alguns atletas que, por mais que você tentasse se motivar, eles já estavam ali, mais ali, com outro foco na vida, e alguns atletas estavam querendo sempre algo mais, sempre algo mais. Então, a gente conseguiu fazer todo mundo abraçar essa mentalidade mesmo, na conversa que eu te falei antes do Final Four.
E ali, cada um que participou desse Final Four, cara, eu acho que a gente rodou. Eu não cheguei a utilizar os 12 em nenhuma das duas partidas. Eu rodei em 10, se eu não me engano, as duas partidas. Os 10 que entraram, cara, assim, foi. O que não faltou foi vontade para esses caras e disciplina de fazer o que estava pré-estabelecido para ser feito. E assim, era um estilo de jogo contra São João da Boa Vista e outro completamente desenhado para a gente fazer contra Cravinhos. E eu acho que algumas alterações que a gente fez, eles foram muito, muito, muito focados taticamente e a disciplina dos caras eu acho que foi o que pesou e nos deu esse título brasileiro. Ah, bacana, bacana. Beleza, amigos, acho que vamos encerrando aí, já está encerrando o nosso tempo, cara. Queria agradecer a você, ao pessoal de Ponta Grossa aí. A gente já tinha feito uma live com a Rubia, né? A Fabiola com a Rubia, falando um pouco sobre a administração e falando sobre o basquete master, coisa que você também participa, né? Master, amassa bastante o ar nos lances livres. Cara, com a maior média de airballs, também tô com a maior média com o maior número de acertos, cara. É algo inexplicável, Coxinha. Então, assim, cara, te parabenizar pelo projeto, com a maneira como vocês conduzem o projeto de Ponta Grossa aí, agradecer a todos, né, o pessoal que participou, a Rossana participou intensamente, a Rúbia o tempo inteiro, a Lilian estava aí o tempo inteiro, né, agradecer o pessoal, todo mundo que participou, os atletas aí, né, e principalmente agradecer a você, e Milos, obrigadão pela participação, cara, e boa sorte na sequência aí do projeto. Coxinha, queria agradecer imensamente a você a oportunidade de estar falando um pouco aí da minha história e da história do projeto, que para mim faz parte totalmente da minha história. Eu acho que o que eu ganhei aqui em Ponta Grossa mudou a minha vida, as pessoas que eu conheci, que algumas eu taxo de anjos na minha vida, que supriram muitas outras coisas da minha vida particular. Então, eu sou sem palavras, eu me identifico muito com tudo que eu vivo aqui e as pessoas que cruzaram o meu caminho. E queria agradecer a todos que acompanharam, todos os agradecimentos aí. A gente não pôde parar para agradecer um a um aí todas as palavras que eu recebi aí. Queria agradecer em geral a todos pelo carinho. E, cara, obrigado mesmo pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Um abraço no coração de todos aí. Valeu mesmo, Coxinha. Valeu, Milos. Abraço. Abraço, cara. Tchau, tchau.